Fala Alvinegro, fala Alvinegra, eu sou o João Ramos aqui do canal Botafogo Tradição. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo e compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp e Facebook favorito do Botafogo. E hoje, alvinegros e alvinegras, vamos fazer um vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal. Vamos falar as 5 maiores vendas da história do Botafogo, transferências que o Botafogo já fez, jogadores que passaram pelo clube. Essa matéria eu peguei no site torcedores.com, do jornalista Bruno Barbato. Vai lá no site, dá uma força a eles. Em quinto lugar está o centroavante que passou pelo Botafogo em 2006, 2007, centroavante Dodô, que é considerado ídolo pela torcida do Botafogo. Na época ele tinha 32 anos, ele foi vendido em 2006 para o Al Ahly da Arábia Saudita por 4,5 milhões de euros. Então é um valor muito alto, né, nas últimas vendas do Botafogo. O jogador, claro, quando era mais jovem, na época ele tinha 32 anos, era muito mais valorizado. Mas não foi o Botafogo que formou o jogador. O Botafogo comprou-se na época do Santos, se eu não me engano, que ele veio do Santos. E o Botafogo acabou vendendo esse jogador. Muitos ainda perguntam se Dodô é ídolo, se Dodô não é. Eu acho que é um ídolo sim do Botafogo. Ali em 2006, 2007 ajudou muito o clube. Na época ali também tinha o Cuca como técnico. Grandes jogadores tinham ali no time do Botafogo. Quase conseguimos ganhar alguma coisa. Confesso que eu não acompanhava futebol. Naquela época eu tinha 2 anos, eu nasci em 2004. Então eu não sei muito dessa negociação, eu só fui pesquisar e soube dessa negociação. Na época meu pai também falou muito sobre o Dodô pra mim, fala até hoje. Dodô é um cara que passou pelo Botafogo e marcou a sua história. Eu tenho até uma foto com ele, inclusive, aqui em casa quando eu era bem pequenininho. Em quarto lugar está o zagueiro Dória, cria da base do Botafogo. Jogador que teve uma excelente passagem também, na minha opinião, pelo Botafogo. Um zagueiro que para nós ia despontar na Europa, ia para grandes clubes. Não, ele foi para um grande clube da Alemanha, que hoje está na segunda divisão, que é o Hamburgo. Ele foi vendido por 5 milhões de euros. Um valor muito alto, né? Comparado às últimas joias do Botafogo que foram vendidas. Eu gostava muito do futebol do Dória, confesso que naquela época eu já acompanhava futebol. Não era muito vidrado em acompanhar futebol, assistir todos os jogos como eu assisto hoje. Mas o Dória é um jogador que era muito bom ali defensivamente, era muito bom também na força aérea. E também ele foi vendido em 2014 pelo Botafogo. Naquela era ali ele pegou uma era boa do Botafogo, onde tinha ali Sidorf, Felipe Gabriel, muitos jogadores bons na minha opinião. Aqueles anos marcou também a minha história como torcedor do Botafogo. Conseguimos ali ganhar a Taça Guanabara, Taça Rio, depois ganhamos o Carioca direto. Aquele 2013 foi muito bom, mas sabemos que 2014 foi muito ruim. Na época o Botafogo vendeu mais na pressa ao Dória, entendeu? Ele podia ser vendido por muito mais. Porque na época ali o Botafogo passava por uma grande crise, como vocês sabem, em 2014. Infelizmente o Botafogo caiu para a segunda divisão. Naquela época o Dória estava bem valorizado mais que isso, mas o Hamburgo aproveitou que o Botafogo estava com crises financeiras e comprou o Dória por esse valor muito baixo, 5 milhões de euros. Essa foi a quarta posição das maiores vendas da história do Botafogo. Em terceiro lugar está o meia, e na época ele tinha 26 anos, Maicon Suel. Ele foi vendido para a Udinese da Itália por 5,3 milhões de euros. 300 mil euros a mais do que o Dória. Ele está em terceiro lugar dessa lista. Maxwell também um jogador que marcou época no Botafogo ali em 2012, eu acompanhei mais, em 2008, 2009 que ele passou pelo Botafogo, confesso também que eu não acompanhei muito, mas ali também em 2012 vi alguns jogos dele com o Louco Abreu, inclusive fui no estádio naquela final de Taça Guanabara contra o Vasco, onde o Maicon Suel deitou e também formou grandes jornalistas do futebol brasileiro, que é a Fernandinha Maia. Mandar um abraço para Fernandinha lá do SBT Sport Rio. Ali naquele jogo a carreira dela foi muito além. Então o Maxwell naquela época foi vendido para a Udinese da Itália
por 5,3 milhões de euros. Um valor alto, né? Nas últimas vendas do Botafogo. Naquela época o Maxwell vinha muito bem no Botafogo, essa é a realidade. O jogador estava muito bem no Botafogo. Poderia ser vendido por um valor mais alto, mas sabemos que nos últimos anos o Botafogo, com a crise financeira muito alta, o Botafogo às vezes vende o jogador por qualquer valor, entendeu? Acaba vendendo o jogador menos do que ele vale. Mas o Maxwell naquela época fez muito pelo Botafogo, na minha opinião, ajudou muito o Botafogo e creio também que vocês acham isso. Gosto muito do jogador Maicon Suel. Em segundo lugar está o atacante Elkson. Na época o jogador tinha 23 anos, ele foi vendido para o Guangzhou Evergrande da China por 5,7 milhões de euros. 400 mil euros a mais do que o Maicon Suel e 700 mil euros a mais do que o Dória. Ele é o segundo lugar das maiores vendas da história do Botafogo. Naquela época, antes dele vir para o Botafogo, tinha muitos clubes interessados no jogador, tinha muitos clubes mesmo. O Botafogo ali conseguiu contratar ele é cria da base do Vitória, o Botafogo contratou. É um jogador que não chegou com muita expectativa no Botafogo, o seu começo foi difícil para se adaptar ao novo estado, mas depois foi chegando jogadores de qualidade e ele acabou se adaptando no Botafogo para a felicidade do torcedor. É um jogador que, na minha opinião, também fez muito para o Botafogo, um jogador que eu admiro muito, jogou muito bem pelo Botafogo. Eu acho o Elkson um baita de um jogador. E hoje, né, ele ainda está na China, no Guangzhou Evergrande, virou ídolo lá na China e também se naturalizou chinês. Foi convocado para a seleção chinesa. Parabéns ao Elkson. Não teve muitas oportunidades na seleção brasileira, teve só uma convocação, mas depois ele vestiu a camisa da seleção da China e hoje ele é chinês naturalizado. Então o Elkson também tem desejo, como o Dória tem, de voltar ao Botafogo. Eu quero ver ainda o Elkson atuar do Botafogo. Coloque aí sua opinião nos comentários sobre o Elkson. E em primeiro lugar está o atacante Vitinho. Vitinho também revelado ali na época, junto com o Dória, naquela época ali também o Bruno Mendes, em 2013 com o Seedorf, jogador que com a chegada do holandês Seedorf cresceu muito na sua experiência. O jogador foi vendido na época por 9,5 milhões de euros. E o Vitinho é a maior venda da história do Botafogo. Ele foi vendido para o CSKA Moscou da Rússia, considerado o maior clube atualmente da Rússia, do país, lá do continente, do velho continente, a Europa. Ele foi vendido no ano de 2013, antes do Dória ser vendido. O jogador, eu gostava muito também do estilo de jogo dele. Quando o Seedorf chegou, algo cumprimentou o Seedorf, dava os passes para ele e ele sabia driblar, sabia, um jogador que foi tratado como o maiores das promessas do futebol brasileiro. Mas, na minha opinião, na época, tinha clubes que estavam muito interessados nele, que poderia ser melhor para ele e também para o Botafogo. E o Botafogo acabou vendendo para o CSKA Moscou. É claro que a proposta maior que chegou foi do CSKA Moscou, mas eu acho que se o Botafogo tivesse mais um pouco de paciência com esse jogador, ele poderia dar muitas alegrias para o torcedor do Botafogo. Infelizmente, ele está no time da Lagoa, o torcedor não gosta disso. E hoje, ele até fez o gol, acho, da final do Carioca, que deu o título para o time da Lagoa. E pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu peço que você deixe o like, compartilhe esse vídeo. Se você quer mais vídeos assim, top 5, top 10, coloque sua opinião nos comentários, coloque temas nos comentários, que eu vou estar tentando fazer esse tipo de vídeo todo sábado. Valeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, como eu disse, deixa o like, se inscreve no canal que não for inscrito. Aqui você vai encontrar opinião de torcedor, papo de torcedor para torcedor. O meu nome é João Ramos, se você não sabe, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo.
Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. É um prazer estar falando aqui pra vocês, valeu? De torcedor para torcedor. Avante, Botafogo de Futebol Regatas. Saudações alvinegras, uma boa noite a todos.